Vamos para a resolução dos módulos 46, 47, 48, 49. E na aula passada, o que havia eu finalizei finalizou o tempo e eu não conferi o 15 da página 101 do módulo 43, 44, 45. Então, quando duas retas paralelas, vou utilizar aqui, duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, formaram-se dois ângulos colaterais internos. O interno é esses caras aqui, né? Colaterais, mesma lateral. Então, na mesma lateral, um deles tem a medida X e o outro tem a medida, um deles tem a medida X e o outro mede 10 graus a mais que o quádruplo de X. Então, o outro mede 10 graus a mais do que o quádruplo de X, certo? Bom, e aqui fala qual é a medida de cada um desses ângulos. Olha, se eu pego esse ângulo aqui, eu vou saber e coloco ele, sobreponho, eu vou verificar que eles são iguais, eles vão ter ângulos correspondentes que são iguais, ou seja, esse vai representar esse é igual a esse, né, que é ângulos opostos pelo verso, então esses dois são iguais e esses dois aqui são correspondentes a esse, ou seja, iguais. E esse aqui vai ser igual a qual? A esse aqui. Bom, se esse aqui é igual a 4x mais 10, e eu sei que para me fazer meia volta são 180 graus, então eu sei que x mais 4x mais 10 são quantos graus? 180 graus, olha que legal. X mais 4x, quanto que é um porquinho mais outro porquinho? Bom, então x mais 4x, 5x, certo? Mais 10 igual a 180. Bom, eu preciso ir isolando x. Tenho que tirar esse 10 aqui. Lembra daquele nosso sistema de balança? Se eu tiver em um pratinho da minha balança, se eu tiver 10 quilos aqui, 10 quilos aqui, e tirar 9 quilos aqui, para manter o equilíbrio, eu vou ter que tirar 9 quilos aqui, certo? Então, se eu tiro 10 aqui, menos 10. Tem que fazer o que do outro lado? Tirar 10 também. 5x, 180 menos 10, 170. Eu não aprendi assim, eu aprendi que eu pego esse mais 10, jogo para o outro lado da igualdade, diminui com a operação invertida, com a operação inversa. Então, jogo para lá valendo 180 menos 10, 170. Ok. Preciso isolar o x, eu quero o valor só de um x. Aqui tem um 5x. Então, qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Para eu cancelar o 5, eu tenho que dividir pelo inverso dele. Ou seja, 1 sobre 5. Aí eu já coloquei só o 5 aqui. O que eu faço de um lado da minha igualdade, eu faço do outro. Então, aqui eu cancelo, né? Eu não aprendi assim. Eu aprendi que eu pego os 5x que está multiplicando, passo para o outro lado da igualdade, dividindo. Ok, pode fazer assim, tá? Vamos chegar no mesmo resultado. 170 dividido por 5. Quanto que a gente vai ter? Façam aí o cálculo, a gente vai obter 34 graus. Bom, então eu sei que o meu x vale 34 graus e o outro, aqui, eu tenho que substituir aqui, 4x mais 10. Eu tenho que substituir o x aqui, por 34. Então, vai ficar 4 vezes 34 mais 10. 4 vezes 34, 136 mais 10, 146. Então, os ângulos medem 146 graus e 34 graus, tá? Essa é a finalização da página 101 que ficou faltando. E o para conferir, ele já estava, eu já tinha enviado ele, tá? A resolução.
nos vídeos anteriores. Bom, então agora vamos lá, modo 46, 47, 48. Vamos fazer os exercícios propostos. Página 118. Aqui. 16. Para se desenhar um triângulo retângulo com um de seus ângulos internos medindo 30 graus, ó, um triângulo retângulo, ou seja, ele vai ter um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, né? E um dos ângulos internos de 30 graus, ou seja, medindo 30 graus. É necessário que o outro ângulo agudo meça quantos graus? Ó, eu sei que a soma dos três ângulos tem que dar 180, ou seja, 90 mais 30 mais x, vou pôr aqui x que eu ainda não sei, né? É igual a 180. Bom, eu sei que 90 mais 30 são 120, mais x é igual a 180. O que eu faço para tirar esse 120 daqui e começar a deixar a letra isolada? Tiro ele, né? Aqui tá mais 120, então vai ficar menos 120, aqui 180, menos 120. Consegue entender essa minha lógica aqui? Ou não? Você fala, não, professor, eu prefiro copiar x é igual a 180, aqui tá somando, passa pro outro lado diminuindo, menos 120, e x é igual a 60, ok. Aqui também a gente vai fazer, ó, 120 menos 120, que é zero, vai ficar só o x, 180 menos 120, 60. Também vamos chegar à mesma resposta, tá? Então, como o triângulo é retângulo, então um de seus ângulos mede 90 graus. Logo, sendo x a medida do ângulo desconhecido, temos 30 mais 90 mais x, 180. X é igual a 60. Então, aqui ele fez 120, né? E passou para o outro menos 120. 180 mais 120, 60. É necessário que o outro ângulo meça 60 graus, certo? Se as três medidas dos ângulos internos de um triângulo forem números primos, olha, primos, então uma delas certamente será segundo. Explique sua resposta e dê um exemplo. Bom, o que a gente vai observar aqui? Que a soma x mais y mais z, a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, ou seja, esse número é par. Se eu somo um número ímpar com outro número ímpar, ó, ímpar mais ímpar, um exemplo, 3 mais 3, 6. Um ímpar mais ímpar dá par, só que um par mais um ímpar, ó, dois ímpar não vai dar par? Então, um par mais um ímpar vai dar um número ímpar. E aqui tem que dar o resultado par. Ou seja, um desses três ângulos vai ter que ser par, certo? E o único número primo que é par é o 2. Então, um desses ângulos tem que medir 2. Bom, se eu tenho um medindo 2, então aqui ele só pergunta, então uma delas certamente será 2. Explique sua resposta de um exemplo. Então, a soma das três medidas deve ser um número par, 180 graus. Logo, caso as três medidas sejam números ímpares, não teremos o resultado par. Assim, para que as três medidas sejam formadas por números primos, uma tem de ser 2. Como o exemplo, temos 2 graus, um triângulo um tem 2 graus, o outro 171 graus e o outro 107 graus. Então, essa é a nossa resposta 17. Então, aqui como certamente será o 2, então que vocês tenham entendido que se eu somo um ímpar mais ímpar vai dar par.
E aí, para dar um número par final, eu tenho que ter aqui um número par, certo? Par com par dá par. Então, um desses números tem que ser par. E o único primo par é o 2. Então, tendo o número 2, os ímpares. Aliás, então 180 menos 2, 178. 178 eu vou ter que dividir em dois ângulos. E para saber, e tem que ser números primos, tá? Então aí a gente vai fazendo as verificações. Então aqui, ó, o 71 e o 107 são números primos, tá bom? Então aqui nesse caso, isso aqui é um exemplo, com um ângulo de 71 e o outro ângulo de 107, usando o de um ângulo de 2 graus, tá? Então, aqui, ó, certamente será 2 graus.